Projetos à distância. Os desafios do atendimento online. Fala moçada, sejam todos bem-vindos ao TraçoCast. Eu sou o Diego Muniz, engenheiro aqui do grupo Traço Duplo. Eu sou Isabela Loniguete, arquiteta do grupo Traço Duplo. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre esses atendimentos online, como fazer projetos de arquitetura à distância. E para isso, trouxemos aqui a arquiteta Cláudia Comparim, proprietária do escritório Cláudia Comparim Architects. Cláudia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no TraçoCast. Seja muito bem-vinda. Cláudia, seja bem-vinda. Apresenta para nós quem é você no cenário hoje, o que você está fazendo, a sua trajetória, conta tudo para nós. Sim, pode deixar tudinho. Bom, meu nome é Cláudia Comparim, por isso o nome do meu escritório é Cláudia Comparim Architects. E hoje a gente veio num desafio, né? Eu sou formada em 2015 pela Uniderp. E desde lá, então, eu estou no mercado de trabalho aqui em Campo Grande e no interior do estado, né? E quando você começou a trabalhar, logo que você se formou, você já abriu o escritório direto? Não. Eu quando eu me formei, eu tinha algumas coisas, geralmente quando a gente forma, a gente trabalha, né? Para os amigos, para a família. E eu comecei a trabalhar, comecei a buscar também clientes fora. Eu morei muito tempo em Maracaju, então eu tinha muitos conhecidos, né? E comecei a trabalhar. E as coisas foram crescendo e eu não tinha mais como atender, e a equipe também tem que crescer, né? Então eu aluguei um espaço muito legal, e fiquei nele 8 anos, né? E há pouco tempo agora a gente tem sede própria. E com isso tudo, essa sede própria também, ela veio para acomodar e para acolher a nossa equipe, porque a nossa equipe cresceu bastante, justamente pelos projetos à distância. E quando você, nesse primeiro escritório que você alugou, que você está contando pra gente, você já trabalhava à distância ou nessa época você ainda trabalhava presencial? Não, eu trabalhava presencial e foi assim, foram 2-3 anos de muito trabalho. Campo Grande, Maracaju, Cidrolândia, Dourados. E eu me recordo assim que eu acordava tipo 2 horas da manhã para trabalhar, fazer projetos, e de manhã, 4 horas, pegava o carro e ia para Maracaju, acompanhar obras. E voltava, passava por Cidrolândia, depois na outra semana ia para Maracaju, passava em Dourados. E eu tinha... Dormia? Você dormia? Não voltava. Não dormia, né? Porque a gente, assim, no começo você sabe como que é, né, Isabela? Eu trabalhava muito, eu tô na criação até agora no escritório. Então eu fazia os projetos e, claro, tinha 2 a 3 pessoas que me auxiliavam diretamente, né, nos projetos, na execução das obras e tudo mais. Mas praticamente eu fazia tudo, eu geria o escritório, tanto financeiramente, como RH, né, como nos projetos, no atendimento presencial. E nesse período a gente fazia de tudo, reformas, projetos novos, comerciais e tudo que aparecia. Eu lembro que eu falava assim, gente, é trabalho, vou pegar. Com certeza. E contando um pouquinho da história à distância, do projeto à distância, como ele surgiu na minha vida, assim, chegou um momento desse meu ritmo de vida que eu me desgastei muito e eu quase sofri um acidente na estrada. Eu saía daqui, voltava, às vezes eu voltava 3 horas da tarde, direto para o escritório, né, para casa, e esse dia eu voltei mais tarde, estava chovendo, meu carro saiu da estrada. E eu cheguei, até conversei com meu esposo, né, o Afonso falou assim, acho que não vale a pena, sabe? Não vale a pena, vamos reduzir um pouco, vamos ficar mais por aqui, vamos tentar fazer um pouco a distância, né, executar. Eu abri o escritório em Maracaju. Nossa, você abriu o escritório em Maracaju? Lá eu tinha 2 pessoas que trabalhavam comigo lá nas obras de lá, porque eu tinha muita obra lá, eu executava muitas obras lá. E era uma correria constante, era o escritório tipo Maracaju, escritório Campo Grande, e eu fazia todos os projetos, na criação, na renderização, tudo. E aí eu comecei a deixar e pensei, eu vou focar mais aqui em Campo Grande, né? E foi aí que eu peguei e parei com o escritório, durou aqui quase 2 anos, e eu parei com o escritório lá.
Só que na nossa área de arquitetura, a gente estava até comentando, né, Isabela, que em alguns momentos a gente meio que desanima um pouco, sabe? Porque nós não somos tão compreendidos assim. Os clientes acham que nós somos perfeitos e que a gente vai lá e é uma obra de arte que você cria do nada. Que a vida do arquiteto é só glamour, Sim. né? É isso que muitas pessoas pensam. E eu trato meus clientes, meus projetos, eu lido com eles como uma obra de arte mesmo, sabe? A gente completou 800 projetos agora. Olha que Esse legal. mês a gente teve E nesses 800 projetos, a gente nunca fez copy-cola, assim, Ctrl-C, Ctrl-V. Todos eles foram criados por mim. Do zero, né? Do zero, um a um. E eu faço questão disso, e eu amo isso, sabe? Você foi minha professora, você sabe disso. Só que é muito desgastante. Pausa, eu sou suspeita pra falar. A minha eterna mestre. E aí eu cansei demais, e no final de ano eu falei pro Afonso, eu viajei, né, de férias com a família. E Afonso, eu não aguento mais. Porque eu preciso fazer orçamento, eu preciso fazer contrato, eu preciso gerenciar todo o escritório, nota fiscal, contabilidade, imposto de renda, pagamento dos funcionários, todos eram registrados, são até hoje, né? Era aluguel, e aí eu tinha que lidar com os clientes. E muitas vezes os clientes, como a gente está falando, né, isso assim, o nosso trabalho é uma obra de arte. Cada cliente é único, cada projeto é único. Cada sonho de vida é único, né? Porque a gente trabalha realizando o sonho da vida da pessoa, né? Fazer sua casa, né? E cada um tem uma necessidade, um estilo. E você precisa estar atenta a isso, né? E eles acham que, alguns, né? Também não posso generalizar. Tem clientes maravilhosos, assim. Mas que digo assim, eu posso, semana que vem tá pronto. O cara contrata hoje, semana que vem quer que esteja pronto. Não que a gente faça corpo mole. Tem projetos que a gente começa... Aí a gente para e fala assim, eu conto, você conta. Não dá, amor, pra criar uma casa desse porte em uma semana. E talvez, assim, eu sempre falo pra eles, eu sou muito honesta, assim, eu dou um prazo, né, porque tem que dar o prazo, mas eu fico na criação mesmo. Até fico em casa, às vezes, de madrugada, que eu amo projetar de madrugada. Mas eu falo assim, olha, você me desculpa, mas eu não vou te entregar qualquer coisa. Você me dá mais pelo menos 3 dias? Porque eu consigo sentir o projeto, se ele está na hora de entregar aquela obra-prima para o cliente. Ou se ainda eu posso... Calma, vamos explorar todas as possibilidades, vamos fazer outro para ver se fica melhor ou, né, mexer um pouquinho. E nisso eu cansei demais da carta. Nossa, e aí o Afonso falou assim, amor, não sei se vale a pena, vamos trabalhar devagar, né? Vamos ficar aqui, vamos focar aqui em Campo Grande. E nesse período eu tenho um amigo, Pode. um amigo que eu prezo muito, que é o Igor Zandamato. E a gente dividia a sala, né? E aí ele falou assim, Claudinha, eu tô fazendo online. É legal online, porque a gente faz em casa, na hora que você atende, na hora que você quiser. E ele me deu a maior força. E eu comecei a divulgar no Instagram. Meu Instagram tinha 4 mil seguidores. E não rolava. Ele chegava lá e falava assim, e aí, tem pedido de orçamento? Eu falei, nem. Eu falei, mas como, o que você tá fazendo de errado? Eu falei, não sei, Igor, não sei. E foi nesse período que eu fiquei doente. Até eu acho que eu contei no meu... né, eu fiquei doente e fui fazer um teste no escritório, no meu render. O meu TI estava instalando o meu Olômio. E eu falei, eu vou fazer um teste na casinha de campo que eu fiz pra minha cunhada. E ele falou assim, cara, que lindo, que show. O Igor falou isso? Não, esse é o meu TI. Tá. O TI chegou e falou assim, faz um teste, vê se eu instalei direitinho o seu programa. Ah, entendi. E aí eu peguei, abri esse arquivo e gerei uma imagem. Olômio. Aí ele falou assim, cara, que top, ficou muito lindo. Eu pensei, nossa, eu nem configurei todos os materiais ainda, calma. Como que a gente é, né? A gente mesmo já se diminui, né? É que na verdade vocês arquitetos, vocês gostam da perfeição. E às vezes não precisa estar perfeito, precisa estar feito. Eu não Então, sei. Pois é, tá vendo? As duas estão falando aqui. Não, mas assim, não importa. Eu exploro todas as Você possibilidades. tem que partir da ideia do seguinte, o seu cliente, ele é leigo. Exatamente. Vocês são especializadas, ele é leigo. Qualquer coisa que você mostrar, lógico, não qualquer coisa, mas Sim. o que você mostrar, ele vai achar lindo. E na verdade, o render, ele é
é uma ferramenta muito legal para que a gente possa expressar o nosso trabalho e o cliente ter aquele entendimento. Né? Não que a gente vai enganar o cliente falando, vai ficar exatamente assim. Eu sempre falo, isso daqui é meramente ilustrativo, 95% da realidade, os tons pode alterar conforme os materiais existentes, né? O que a gente especifica de porcelanato e revestimento, texturas, tudo mais. Eu sempre sou muito clara com isso. E eu postei essa casa de campo, meu escritório era na Alagoas, né? E eu saí do meu escritório, no primeiro sinal ali da paz, eu postei. Postei do nada, né? Nem tinha assim. Sem pretensões. Sem pretensões mesmo. Tá bonito mesmo, eu postar. Dali em diante, aquele dia não parou mais. Aí... Olha que você coisa achou um incrível. Você achou um nicho. Sem querer, você postou uma coisa que uma pessoa te deu uma aprovação social. Isso. E você achou um nicho. Porque bacana. E foi um dia que eu não tava assim, sabe? Quando você fala, energia baixa. Vou fazer o que eu mais amo, né? Que é uma interação com a natureza, uma casa de campo, porque eu nasci e cresci no campo, né? Então. E a minha cunhada falou assim, faz uma coisa bem rústica. Nem foi tão rústica, né? E ali começou o meu verdadeiro aprendizado, né? Porque ali quando começou a chegar um monte de pedido de orçamento no Instagram, eu falei, cara, agora o que eu faço? Quanto que eu cobro, né? Aí você tinha que chamar o Igor. Igor, vem aqui, passa os preços agora. Ele me ajudou muito, sabe? Nossa, o Igor, eu tenho muito que agradecer a ele. E aí eu comecei a buscar, comecei a me profissionalizar e, né? Nossa, gente, aí comecei a também escrever um processo, né? Porque tinha semanas que a gente teve um dia que a gente recebeu 78 pedidos de orçamento. Chocada. A gente fechava todos média, os 78 casas de campo? Todos os 78 casas de campo. Chocada. Claro que a taxa de conversão, eu acho que a nossa taxa de conversão também era legal. Porque assim, tinha meses que a gente fechava 30 projetos, 20 projetos. De casas de campo. Sim, mas não era só casa de campo. Porque a pessoa falava, eu gosto do seu estilo, mas eu quero telhado. Entendi. As pessoas... Quero uma casa contemporânea com sim, certa... mas com telhado. Sempre era exigência. Entendi. Porque o pessoal começou a cansar das platibandas, dessa arquitetura que tá... batida não, muito corriqueira aqui, né? Isso. Por causa de custo, né? O custo é mais baixo. Sim. Eu até comentei com a Isabela. Condomínio, sabia? Condomínio também, às vezes, pelos recursos, sim, também. Né? Se você tem um recuo de 1,5 m no condomínio, você colocar um beiral de 1 metro, você joga água no vizinho. Não, e também tem pode. muita... Tem, dependendo do condomínio, tem o limite. Limite você pode, de beiral. O beiral só 80 centímetros. Né? Eu até comentei com a Isabela esses dias. Eu falei, eu queria fazer uma casa, eu gosto muito desse estilo. Telhado, com esquadrilha de madeira. Eu acho que pelo fato de a gente estar aqui no Mato Grosso do Sul, a nossa origem é essa, né? A gente é muito agro, muito pé no chão, pé na terra. Mas olha, Diego, assim, eu não vou dizer que eu tenho uma rejeição aqui no estado, mas quem me abraçou real mesmo, a gente está hoje em 23 estados do Brasil, estamos na Europa, Nova Zelândia, Sydney, em 2 projetos, e em Connecticut a gente já fez vários projetos lá. Olha que legal. Mas esses projetos também são de casas rústicas? Não, a gente faz... Não, projeto lá são projeto de interiores. A gente tem Lisboa também, Portugal. E o que acontece? As pessoas na pandemia, elas queriam fugir dos grandes centros. Sim. Né? Queriam, assim, ar livre para as crianças, não tinha aula. Então, assim, o foco mesmo foram condomínios de alto padrão. São Paulo, Minas, Nordeste. Olha só que legal. Goiânia, a gente fez muito projeto em Goiânia também. Em Campo Grande, pouco. Perto dos outros estados. Porque aqui também eu fiz alguns nas fazendas, ou às vezes em condomínio mais assim, mas menos. Tipo assim, nós chegamos num período, tipo final do ano, que a gente estava 99% online. Final de que ano você tá falando? Agora 22? Agora dezembro. Olha só. A gente estava assim a gente estava com uma equipe de 22 a 23 pessoas. Tinha a Isa trabalhando com a gente do Pará, a nossa social media de Uberaba, nosso marketing de São Paulo, tinha um menino que nos auxiliava também em Florianópolis. E assim, a gente estava com uma equipe gigante, aqui o Arcaf também ajudou muito a gente, né? A gente também. Presente, Ué, E a gente começou assim, no meio daquela
aquele monte de orçamentos e a gente começou a se profissionalizar e buscar, né? Porque se você fazia o atendimento, Sim, eu sempre fiz porque todos. assim, você tem, de repente, do nada a demanda, né, aumenta demais, e aí, você tem, não é só fazer o projeto, não é só a criação, é um todo, tudo, né? né? Essa Muita criação, coisa pra você gerenciar, pra você cuidar, né? Mas a gente contratou um financeiro, que ele está com a gente até hoje. Né? Nós temos muitas pessoas boas que trabalham bem com a gente colocou o sistema BIM no escritório para facilitar também. E assim, eu ficava na criação, como eu te falei, eu fazia às vezes 3 projetos por dia. E assim, eu fazia interação com o cliente. Quando você fala da criação layout e volumetria. O que era preciso. Por exemplo, qual é a entrega da semana? Eu lembro que até hoje a gente fazia isso, era muito legal, tinha a minha equipe, né? Olha, eu ficava com 8 projetos para entregar até sexta, você com 8, outro com 11, outro com... E ficava assim. Isa, era uma loucura. Era uma loucura. E era uma loucura. O dia inteiro. O dia inteiro. Ó, no dia 20, qual foi o último dia que a gente trabalhou? Acho que dezembro, 22 ou 21 ou 22 de dezembro. No mês de dezembro, nesse dia 1º de dezembro até nesse dia 21 ou 22, eu não me recordo, a gente entregou 39 executivos. Meu Deus, é muita coisa. Uhum. É muita coisa. É muita coisa. E todos eles, assim, são clientes que se tornam amigos, né? Mesmo à distância. É que a gente conversa tanto, a gente tem que saber tanto da vida da pessoa para fazer o seu projeto, né? Que acaba criando uma intimidade, não tem jeito, né? Não, e tem alguns que, por exemplo, amanhã vem 2 de fora para me ver, que vai passar aqui, que é lá no escritório. E eu fui para São Paulo, fui para um monte de lugares, assim, para atendimento. E é muito legal, porque a gente realmente... Você faz amigo no Brasil inteiro, né? Amigos. Agora, ontem eu atendi um de São Paulo, que a gente fez um projeto e agora ele vai começar e ele mudou um pouquinho. Ele falou assim, vem pra cá, eu vou passar e tomar uma com você. Eu falei, vem pra cá, vem que eu vou te levar. Vocês nem se conhecem? Conhece? Eu fui lá. Você foi lá? Eu já fui 2 vezes atendimento presencial. Mas esse boom, desculpa, te cortei, esse boom do seu atendimento online, ele começou antes da pandemia? A gente tá falando aí de que ano? 2020, no comecinho de 2020. Da pandemia. No comecinho então, da na verdade, eu acho que tudo... O universo conspirou. O universo conspirou. Sim, porque você queria isso, né? Buscou isso a partir do incentivo do Igor. Você buscou isso, só que aí nisso começou a pandemia e tudo passou a ser online, né? Sim. Muitas coisas passaram a ser online, né? A gente começou a comprar roupa online, começou tudo, né? Tudo. Na verdade, o que mudou o consumo também, né? Inclusive na construção civil. Você lembra? Não sei se você lembra. A gente fez como era antes. A gente fez uma casa, o projeto, lembra? A casa lá no Dama 3? A gente fez, era um estilo de projeto. Era uma casa normal. Casa, você entrava, sala, 2 ambientes, quarto, tal, normal. Só que logo que ela ficou pronta, entrou a pandemia. Daí mudou o estilo, porque daí todas as casas passaram a ter home office. Sim. E as pessoas que Entendeu? iam visitar a casa, porque era uma casa para venda, elas falavam, não serve porque precisa de Do escritório. As crianças tiveram aula online, né? E depois Sim. híbrido um pouco. Tem ensino híbrido até hoje, né? Tem. Agora tem muita coisa online, Mas, né? e é muito assustador também, por exemplo, na tecnologia. Sim. Porque você não tinha o hábito de fazer uma reunião por Meet, por Zoom. E aí você teve que já comprar equipamento, você teve que aprender a lidar com aquilo. Né? Então a gente lá no escritório às vezes tinha 3, 4 reuniões ao mesmo tempo, assim, as meninas com um cliente ou com outro, e eu passava ali, oi, eu tô aqui, oi. E era muito gostoso, sabe? Só que foi assim, foram anos bem intensos. E agora, atualmente, você está atendendo mais online ainda? Também, ainda a porcentagem é mais online do que presencial? Não, agora nosso escritório ele tá voltando aos poucos, né? Agora a gente conseguiu, o que aconteceu também, que eu aprendi muito das redes sociais, né? Eu procurei me informar. A gente teve um crescimento na rede social gigantesco, assim, sabe? Você diz assim, organicamente, ou por conta que você tem equipe de marketing, você tem equipe de tudo? Depois a gente começou a ir tirando e tal, a pessoa pediu pra sair, a gente viu que dava conta, mas eu é que posto, eu que faço minhas postagens.
Eu é que vejo o horário que tem que postar o que... Você que responde tudo isso? Tem uma pessoa que faz isso pra mim. Ah, tá. Assim, a gente tem um relatório diário, né? E a Mari, que é o relacionamento, ela olha tudo, ela investiga quem tá buscando, que informação dá. Mas ela trabalha com você. Trabalha no seu aqui escritório. presencial. Isso, exatamente. Aí fica melhor, porque você consegue controlar todo dia, né? E aí eu tive uma social media muito boa também, de Uberaba, né? Que foi a Melina, e que me auxiliou muito. Só que assim, desde o ano passado pra cá, nós mudamos nosso estilo de projeto também. Porque a gente começou com casinha de campo de 80 metros, 150, 200 metros, e hoje nosso cliente é outro, né? Nosso cliente busca 600 metros, 1.000 metros quadrados, o terreno do nosso cliente é de 8.000, 6.000 metros. Então, assim, consequentemente, com a economia do nosso país como está, e como nós mudamos o foco no nosso cliente também, então é claro que caiu um pouco. A gente tem menos, mas clientes maravilhosos. Sim, menos quantidade, só que a qualidade, né, do cliente melhorou, né? Isso. As minhas obras fora, tipo, a gente tava com uma obra em Balneário Camboriú, que o cliente buscou uma loja. E aí a loja... Lá em Camboriú. Sim, e a loja entrou em contato aqui em Campo Grande. Mas sabe que tem até daí? O nome dela. Aí a pessoa me ligou, quem que era, gente? Nem lembro agora. Um menino que vende um produto. Numa loja, acho que não sei, não me recordo muito bem. Claudinha, você tá vendendo, não sei o que. Sim, eu estou na ativa, trabalhando mais do que nunca. E assim, é muito legal, porque o respeito que os nossos clientes de fora têm com a gente, ele vê o nosso estado. E eu sempre levo todo mundo, porque eu tenho o maior orgulho de ser filha daqui, sabe? De me ter me formado aqui. E esses projetos que você está falando assim, eu fugi das lojas, né? Não frequento as lojas e tudo mais, né? Porque você não está especificando, mas os poucos projetos que você tem aqui, que são menos do que os de fora, certo? Esses você especifica, obviamente, coisas daqui, né? Sim, os produtos daqui. Os meus parceiros continuam os mesmos, eu amo todos. Nossa, tem pessoas aqui que eu não vou, mas toda vez que eu vou levar um cliente... Até essa semana passada, atrasada, eu fui especificar, levei o cliente todas as lojas, eu adoro aqui, eu acho que nós estamos bem servidos. Eu acho que eles devem estar achando que você está trabalhando só pra fora, né? Mas não, pode ser agora a gente, né? Eu tô voltando, gente, tô voltando. Não, a gente tá, graças a Deus. Agora a gente já tá assim, eu acho que, não meio a meio ainda, mas nós estamos 30% já fisicamente aqui, projeto presencial mesmo. Agora me conta, qual que é o maior desafio de trabalhar online? Para apresentar um projeto online, qual que é o maior desafio? É o briefing? Ou é a apresentação? O que é? Olha, Isabela, eu vou falar uma coisa que eu acho que essa dificuldade nós encontramos aqui também. Eu sou uma pessoa que eu sou muito sensitiva, eu também consigo entrar ali naquela conversa e consigo absorver do cliente. Olha, juro mesmo, assim, 99% das necessidades do cliente. Na hora da apresentação, eu também sou muito detalhista e falo muito, né? Então, eu falo tanto que o cliente fala, tá bom, já entendi. Mas a maior dificuldade é a mão de obra. Porque como a gente trabalha no Brasil inteiro, em cidades grandes, cidades pequenas, eu tenho uma obra agora, que eu não me recordo muito bem o nome da cidade, que é no interior da Bahia. O cliente ligou essa semana e disse que vai ter que mudar o telhado, porque lá não tem ninguém para executar um telhado. Nossa. Um telhado normal, de madeira. Telhado que a gente tem na nossa casa, no nosso escritório, que é telhado, com foguinho de madeira, estrutura metálica, o pedreiro disse que não sabe fazer. Então, assim, a mão de obra. Ontem atendi uma cliente nossa que tá passando perrengue em Maringá. Porque o pedreiro falou que o projeto tá assim, porque ele não consegue pensar que a inclinação, que nossos telhados, a maioria são inclinação de 35%, né? E ele falou que não, tá errado, imagina fazer 35% e a cliente, não, mas eu quero que fique igualzinho 3D, igualzinho projeto, executivo e tal. E eles não conseguem entender. E olha que o nosso projeto, que você sabe que é bem detalhado, porque você que me ensinou, minha mestra sempre será maravilhosa, é bem detalhado. Inclusive, eu sempre aprendi uma coisa com você. Você um dia falou pra mim assim, quando eu trabalhava com você, preto no branco, tudo que tiver escrito documento. Não economiza, coloca cota, coloca informação. Quanto mais informação, melhor. Isso, exatamente. E aí você falava isso pra mim lá, quando a gente trabalhava, né, quando eu trabalhava com você. E aí lá no escritório a mesma coisa. Eu falo, gente, não adianta, puxa setinho, vai ficar um pouquinho, vai, mas vai pra informação lá. Sim.
mesmo assim a dificuldade da mão de obra é tremenda. Ainda mais dependendo do lugar, né? É que a mão de obra é um pouco menos escolarizada, você tem mais dificuldade. Mas eu faço questão, olha, a gente tinha muitos grupos de obras, porque eu faço grupo de obras até hoje com cliente. Um grupo de obras da obra do cara lá na Bahia, da obra do cara de Goiânia, da obra do... Sim. Aí você tem os grupos. Tem 30 milhões de grupos. Porque o que eu faço? Quando o cliente aprova o projeto, eu não simplesmente mando para ele. A gente tem uma plataforma, que é a Volve, que tem lá o portal do cliente e tal. Mas a gente só não entrega para o cliente. O que ele vai fazer com aquele projeto? E agora, o que eu faço? Eu pego, converso com o cliente, a gente faz uma busca de uma construtora, de pessoas qualificadas na cidade, a gente faz a entrevista se o cliente permitir, e a gente analisa a qualificação daquela empresa e fala para o cliente, acho que essa você consegue, a gente vai ficar junto com você e com a empresa. E se ela tem capacidade para executar o seu projeto. Sim. Mas aí você cobra do cliente para fazer esse acompanhamento à distância? Não, porque a gente não faz o acompanhamento efetivo. Certo. Você só fica tirando as dúvidas. Isso. Mas um a assessoramento. utilização do projeto. Um assessoramento técnico também. Legal. Porque eu não legal. posso pegar todo o projeto impresso, mandar para o correio e falar, toma, agora se vira. Não posso. É responsabilidade minha, né? Se tudo é claro no começo, olha, eu faço o projeto, processo criativo, executivos, detalhamentos, e te entrego, mas eu não, aí tudo bem se tá de acordo, né? Sim. O problema é quando você fala pro cliente que você tá ali, você é um profissional, o cliente te contrata, né, com essa expectativa, e depois fica frustrado. Mas e o briefing? Você faz uma reunião online para você conhecer o cliente, ele contar as necessidades, ou você tem eu estou perguntando como é online, por isso que eu estou perguntando. Ou você tem um questionário que você envia, ele te responde, algum sistema assim? Ou é mais no visual mesmo? Mais pessoal ou impessoal? Entendi. Não, eu entendi. Na verdade, o que a gente faz? A gente tem o briefing, né, que é o formulário, que eles preenchem com todos os dados, mas eu também gosto de fazer pelo menos meia hora de reunião por Meet, olhando no olho. Só que tem cliente que às vezes fala, não tem necessidade, é isso aí mesmo, vou te mandar o que eu gosto e pronto. E aí a gente faz. Mas assim, a gente faz a apresentação de projetos. Todos. Tá pronto, a gente não envia, a gente faz a reunião, eu apresento, eu explico. E como que você consegue validar? Porque assim, normalmente você apresenta o projeto, quando o cliente aprova, né, em muitos escritórios, ele assina que ele está aprovando aquilo para você passar para a próxima etapa, né? Então, se a gente for falar de anteprojeto, projeto executivo, volumetria e tal, aprovou, para depois, se ele pedir para alterar, obviamente vai ter um custo de alteração, porque ele aprovou aquela etapa anterior. Como que você, no online, como que funciona a validação das etapas? Tudo por e-mail registrado. E-mail registrado. Por e-mail. E é claro, né, eu gosto muito de organização, né, meu servidor é assim, pasta com pasta. Então, dentro das pastas tem documentos e tem as aprovações, né, e claro, tem uma pessoa que me auxilia muito, que é a Stephanie, que é meu braço direito, lá do escritório, e onde ela mesma faz isso, né, então ela salva, tem todas as etapas, aprovação do cliente assinado, ele envia pra gente. Melhor coisa, né? Porque eu acredito que o online ele tem muito mais desafios do que o presencial, né? Pra fazer, porque... Mas Isa, você acredita que não? Porque eu acho que quando eles contratam gente... Olha, por exemplo, só online, a gente foi mais de, acho que quase 400 projetos nesses 4 anos. A gente não teve uma pessoa que, tipo, não pagou, deu calo. Nunca, juro por Deus. Olha que legal, hein? Então por que você tá querendo migrar de novo pro presencial? Fica só no online se tava dando certo. Porque eu tô com saudade, tem pessoas aqui também me chamando para fazer uns projetos novos. E assim, até eu ia falar com você sobre isso também, porque a gente nichou com casa de campo, casa com telhado. Amo fazer. Mas eu gosto também de transitar todos os estilos da arquitetura. Para mim é um desafio. Porque eu gosto do neoclássico, eu gosto do clássico, eu gosto do minimalismo, eu gosto do boho. Muitos projetos que a gente fez em Trancoso, na Bahia, a Arra da Ajuda, tem uma pegadinha do boho ali. E eu gosto, sabe? Pra mim é um desafio. Porque chega um momento que você fala assim, eu não consigo mais estudar e ter um desafio, porque eles pedem sempre a mesma coisa, né? Sim.
Entendi. Então você está querendo, na verdade, novos ares, novos Sim, estilos, percorrer por outras... Isso. Surgiu agora até esse pouco tempo agora, um cliente que é outro estilo, assim, eu comecei, estudei, tô fazendo, já postei algumas coisas. Ah, eu já sei que caso que é. Dos arcos, não é? É dos arcos. Gente, essa cliente... Eu percebi, sabia? Que eu vi e falei assim, isso aqui Não tá tem nada a ver fugindo com a do estilo dela. Aham. Gente, aquela cliente, você não tem noção. Quando a gente fez o primeiro layout, passou uma semana, ela não deu retorno, porque a gente fica no pé. A gente faz ao contrário do que muitos profissionais, não sei muitos, né? Mas a gente fica no pé do cliente. Todo dia você chama, oi, você vai ter uma resposta, eu preciso do seu feedback, oi, a gente precisa passar de fase. A gente incomoda eles, assim. E aí essa cliente voltou pra mim e falou assim, Cláudia, sinto muito, mas eu tô frustrada, não é isso que eu queria e eu acho que vou parar por aqui. Aí eu falei assim, mais um desafio, né? Catei o telefone, porque eu não tenho meu telefone particular, às vezes eu não consigo dar pra todo mundo, senão eu não consigo viver, né? Falei, Mari, me passa o telefone dela. Liguei pra ela. Falei, é urgente, tem que ligar, né? Falei assim, não vou deixar você desistir. Vou fazer tudo de novo, vamos começar do zero. Você tinha feito uma casa em estilo mais... Não, eu tinha feito só o layout, ela já não tinha gostado. Ah, entendi. Só no layout. Só no layout. Eu falei, não, eu vou fazer tudo de novo. Só que agora eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o layout e já vou fazer o 3D pra você visualizar. Porque às vezes se tivesse feito o 3D junto com o layout, ela tinha aprovado. Sim. Mas você já não tá usando o BIM? Tô. Já não saiu meio que um... Mas não mais ou menos, não sei, mas... Você conhece a Cláudia. A Cláudia colocava fumacinha no AutoCAD. Quando às vezes eu pego um projeto antigo aqui no escritório, que às vezes um cliente antigo volta, ou às vezes precisam de alguma coisa da casa, né, tal. Às vezes eu abro o arquivo, naquela época o nosso carimbo não tinha quem desenhava, né, só tinha o meu nome. Hoje em dia a gente tem quem é o responsável pelo desenho dentro do escritório. E aí, às vezes eu olho assim, a gente tem que falar quem que fez esse, pra lembrar, né, alguma coisa. Aí, quando eu olho algumas características, eu falo, foi a Cláudia. A Cláudia, na planta, ela colocava bloquinho de rede no corredor lateral. Verdade. Colocava fumacinha nos cortes, coisa mais bonitinha. Até o tijolinho. Sabe o dia que eu desenhei um ladrilho português? Lembra desse cliente? Eu também. E assim, mas eu ainda consigo, eu gosto do AutoCAD, gente, desculpa, mas eu gosto. Me deixa mais livre. Graças a Deus tem alguém que gosta. Olha, vou te fazer uma pergunta, mas você não é... Você é adepto à tecnologia já, né? Eu faço Porque tem gente aqui no escritório que é agenda de papel, assim, ó. Eu tenho minha agenda de papel também. Tô falando. Eu aprendi uma coisa com você também, no seu escritório do seu pai. Todos que entram no escritório ganham um caderno para fazer um diário. O que aconteceu durante o dia, o que você fez, deixa eu te fazer, o que é mais importante fazer no outro dia seguinte. Tudo é registrado ali. Meu pai usa caderno até hoje. Eu uso também. Mando adesivar como... Eu tenho a agenda que você me presenteou quando eu trabalhava com você. Olha só, gente. Eu tenho todas as agendas de todos os anos, porque se eu preciso de alguma informação, como é tudo no papel, inclusive essa semana eu precisei de uma senha que era de 2017. Eu falei, como é que eu vou lembrar essa senha? E não estava conseguindo recuperar, porque o e-mail que estava cadastrado eu já não tenho mais. Sabe como que eu consegui? Na minha agenda de 2017, que obviamente eu tenho guardado. O seu Geraldo, o pai da Isabela, ele tem caderno que ele deixa na casa dele lá. Então assim, você fala, putz, eu quero viajar dia 7 de março do ano que vem. Ele fala, pera aí. Ele vai lá e pega, 7 de março, nos últimos X anos, choveu. Não, eu também. Então essa não é a gente é desse jeito, cara. não é tanto, né, Ele é Cláudia? desse jeito. Meu sogro é desse jeito. Mas voltando ao AutoCAD, Cláudia, não tem... Gente, tem coisa, eu falo, olha, tudo bem, a gente usa ArchiCAD, né? O pessoal gosta muito hoje em dia para interiores de usar o layout do Sketch, né? Sempre a gente tem que deixar livre para elas usarem o que elas se identificam, né? Eles, né? Exatamente. O pessoal do Que vai ter escritório melhor se identificam, produtividade, na né? verdade. Mas, gente, nada se compara aos desenhos do AutoCAD. A liberdade não do adianta. AutoCAD. O AutoCAD não adianta. O AutoCAD... Você sabe que, assim, lá no escritório até ontem, tive um estresse, assim. Eu sou meio que estressante. Aí eu fui lá no fundo e falei assim, pelo amor de Deus, quando vocês terminarem o projeto, exporta para o AutoCAD, por favor, porque eu preciso... Ontem tive uma reunião com um cliente de São Paulo,
Ele falou assim, Cláudia, eu quero abrir meu executivo, já tá pronto, mas eu quero alterar. Eu quero passear pra mim, eu quero ver o tamanho da minha sala, pra mudar de espaço tal, e né, dar um giro nesse Aí escada você de queria 90 mexer graus. na hora e não conseguia. Aí, claro, a gente tem, né, as nuvens também, e eu abri tudo no Revit. Eu cheguei no escritório e falei assim, por favor, gente, terminou? Exporta para AutoCAD, por favor, leva meus layers juntos, tá? Minha cota, bonitinha. Porque assim, eu tenho respeito por eles gostam, tudo bem. Só que eu também preciso dos projetos em todos os formatos, né? E se uma pessoa sai do escritório e entra outra? Então, que lá não no usa o escritório, mesmo programa. lá no escritório a gente trabalha e tem uma plataforma que eu compro curso para eles. Você pensa que eles fazem? Não? Às vezes uns fazem, outros não fazem. Tem Escape, tem ArchiCAD, tem o Revit, aí tem os cursos de gestão, aí tem... Você acha que é só você? Aqui tem também. Pergunta se as belezas usam. Mas assim, eu já tô naquela fase, eu era muito exigente no início. Hoje em dia, tipo assim, estando pronta e bem feito, tá bom. Não importa o que você fez. Tipo, Lumion, tem... Nossa, eu faço muito no Lumion. É que você trabalha muito com fachada, né? E no Lumion Interiores fica muito também. bonito, né? Interiores Sim, também. mas é que o Lumion pra externo tem Aí diferencial. chega o que o Diego falou, né? Ele falou assim, melhor feito do que perfeito. Aí esses dias eu sofri uma crítica, sabe? Um arquiteto colega nosso até falou assim, não, mas pra postar eu só posto se for V-Ray, ou se não 3D Max. Não. Aí é diferente. Mas- Você tá fazendo material publicitário. Mas eu consigo entregar, não 100% nas minhas imagens, que eu sei que é render, mas todo mundo sabe que é render. Pra que eu vou gastar um Exato. monte de tempo? Já tá lá. Eu consegui vender todos os projetos pela internet no Lumion, Sim. né? Eu consigo que o cliente tenha uma percepção real do projeto depois de pronto no Lumion. Eu já... Sabe, Isabela, assim, se tiver que aprender, eu aprendo, eu vou atrás. Pra mim é difícil, sabe, o aprendizado, mas eu vou atrás. Só que, cara, eu faço números já lá no escritório, eles fazem Corona, eles fazem V-Way. Eu Tem tinha uma muita época, opção, né, Tem, hoje em dia. tem. tinha uma época que eu falava aqui, quando tinha um monte de gente aqui também, eu falava, não importa do jeito que você vai fazer. Se você tiver melhor produtividade usando o aplicativo A, ou B, ou C, faça. Isso. Não importa como vai ser. Eu só... Faz. É que eu era muito chata, meu Deus. Chata não, exigente. Eu tinha que ser do meu jeito, né? Você é nova, ainda aprende. Mas essa semana eu falei que eu quero viver mais 50 anos, né? Ué, mas com a tecnologia de hoje em dia você vai. Fica tranquilo. Então, mas assim, trabalhar online é um desafio, mas dá certo, Isabela. Nós temos credibilidade quando a gente também trata o cliente com credibilidade, Claro. né? Quando ele percebe que a tua empresa é séria, que você faz um atendimento sério, quando você tem uma documentação, a gente tem o financeiro com o Alexandre, ele passa tudo certinho, ele liga, é tudo assinado, um contrato bem feito, um orçamento bem detalhado. Então o cliente já entende ali que o teu trabalho vai ser entregue da melhor Sim. forma, Com né? certeza. Combinado não sai caro, Isso, tudo escrito. tudo escrito. Quanto mais informação, melhor. Mas eu dou Né? muita coisa pro cliente também, sabia? Porque esses dias o cliente eu fiz assim um projeto, né? E eu ambientei assim, um espaço gourmet, que ela tirar uma imagem, vai aparecer, eu vou ambientar. Aí eu entreguei, ele falou assim, mas e as imagens dos banheiros, do quarto? Aí eu falei assim, eu não sabia que você tinha deixado interiores. Você me desculpa. Espera só um minuto. Eu vou passar para o meu financeiro e eu vou fazer para você ficar tranquilo. Aí eu fui lá olhar, porque as informações lá no escritório tem todas um passo a passo, né? Nós temos os setores. E chega para mim já, só que eu sei que ele não fechou, mas eu também não posso. Porque ele também às vezes não entendeu direito. Né? Com certeza. Com certeza ele não entendeu, né? Uhum. Porque é um assunto que pra gente é muito comum, mas aí ele tá achando que ele contratou o projeto da casa, mas que vai vir completo, ele não sabe. Mas aí muitas vezes a gente explica também, às vezes Aham. esquecem, ou eles ficam assim fanáticos, aí eu quero ver, tá tão lindo. Eu falei, não tem problema, eu vou fazer pra você pelo menos um banheiro. Porque eu faço. É melhor fazer, entregar dado que ficar devendo, sabe? Então, mas eu queria tanto quartinho da minha filha, vou fazer pra você. E eu sou uma pessoa muito rápida pra fazer, pra projetar. Então, no fim de semana eu faço um projeto, eu renderizo e entrego. E eu adoro trabalhar fim de semana, né? Adora trabalhar madrugada, adora trabalhar final de semana, adora trabalhar. Vamos Eu resumir? Você ama trabalhar.
É porque suas filhas já estão grandes agora, né? Você já só tem neto e Agora- netas. Com agora certeza não vem, é nem neto, deve vir de neto. final de semana pra casa. Isabela, eu vou te contar um segredo agora. Ah, Eu não sei se você sabe. Quando comecei a trabalhar com você, que eu não sabia muito, eu tinha muita dificuldade com tecnologia, com tudo, você lembra disso? Você lembra que eu levei o meu note para trabalhar com você, né? aham. Você sabia que de madrugada eu refazia tudo umas 2 vezes para exercitar, para chegar no teu escritório e tal? Para você Fala sério. fazia. Fala sério. Cláudia, todo o sucesso que você tem é extremamente merecido pra você. E é seu. Você é Você uma pessoa conquistou. muito dedicada. Muito dedicada. Você foi minha aluna, você foi minha cliente, você foi minha estagiária. Você é uma pessoa extremamente dedicada. Tá, vamos parar com essa em rasgação tudo. de cedo, É porque eu não dou conta verdade. desse negócio. Eu Eu vou choro. chorar, hein? Você não sei, Dedicada eu em choro. tudo que você Então, para com faz, essa você sabe rasgação. disso. Mas o Diego que é culpado. Eu por quê? Porque um dia ele falou assim, Cláudia, a Isabela vai viajar e ela tá sozinha, você não quer trabalhar com ela, assim você já ajuda aqui, você já aprende. Foi meu primeiro emprego, meu primeiro estágio e eu fiquei lá até formar. Seu único estágio, Meu né? único Porque estágio. você ficou lá até se formar pra Não, mas eu tinha que dar um contramão. Eu tava pegando a sua casa pra fazer. Eu tinha que entregar alguma coisa Vocês também. têm que ir lá agora ver como que ela tá. Não, Mas eu assim, já falei pra você. Se você quiser vender a sua casa, você vende ela assim, ó. Mas Tá você muito sabe, bem. Isabela, que a minha relação com você, eu sempre falo no escritório, hoje inclusive falei. Eu falei assim, Meu nome tá no escritório da Cláudia. tá sempre, você é famosa lá. Porque assim, eu sou muito grata por tudo que você me acolheu, você me ensinou. Porque eu sei também que eu tenho muita dificuldade no aprendizado. Né? Então, eu tenho que fazer 30 vezes a mesma coisa para poder fazer bem ou aprender um pouco. E você teve paciência, você me ensinou, sabe? E eu aprendi muito, eu agarrei tudo que você sabia ali, tudo que você fazia, eu pensava, meu Deus, maravilhoso, ela sabe fazer muito, ela é muito, sabe? Da maneira até que você tratava os clientes, assim. E uma coisa que você é muito justa, você é muito honesta. Eu nunca vi você passando a perna num cliente, tipo assim, cobrando a mais, ou... Espero que você nunca Isso veja. é uma coisa que a gente preza aqui muito nisso. E pra mim veio assim, muito a calhar assim, do jeito também que eu sou, sabe? Eu também, eu acho que você ser honesto, ninguém te tira e Ninguém te o mundo tira. pode dar voltas. Por exemplo, agora eu tô voltando a trabalhar em Maracaju com pessoas que vieram novas. Eu falei assim, eu conheço muita gente, pergunta de mim na cidade, pode perguntar, sabe? Então eu sou querida na cidade quando as pessoas me veem lá. Isso aqui é um legado mais gostoso do que você deixar só coisas boas pra trás. Sim, com certeza. Sentimentos de gratidão, de amizade das pessoas. Que legal. Que lindo, Cláudia. Fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. Eu Mas fiquei feliz. Pra encerrar, tem uma brincadeirinha. Cláudia, se você não fosse arquiteta, você seria? Psicóloga. Todos. Você sabe que eu sempre Sensacional. falo isso? Eu acho que essa disciplina, psicologia, falta nas faculdades. Você devia ter. Não só na arquitetura. Não né? só na arquitetura, na engenharia. Muita faculdade. Quem mexe com o cliente. Uhum. Né? Se o cara quer ser empregado, funcionário, não tem esse problema. Não tem tanto esse problema. Mas nós que mexemos com o cliente todo dia, Nossa, gente. que você trata com gente, trata com... Né? Um dia o cliente chega, começa a reclamar da família, reclamar de algum perrengue. No outro dia você tem o peão na obra que está reclamando também. E a gente acaba que vira um pouco psicólogo. Vira. Né? Aquela madame que não sabe comprar um vaso de planta sem a sua opinião. Não é? Ou Então, pessoa, clientes, por exemplo, eu fiz um projeto de uma residência e que ela abandonou, não vai fazer mais, porque resolveu vender a casa dela e não vai reformar para mudar. E esse dia eu lembrei tanto dela, eu sou uma pessoa muito espiritualizada também, e aí eu lembrei bastante dela, né? Ontem de manhã ela me ligou. Olha. Eu falei, Cláudia, o nome dela também, né? Eu falei assim, Claudinha, eu lembrei tanto de você esses dias, eu precisei tanto de uma pessoa para conversar, você me faz tão bem. Porque a gente acaba entrando um pouco na Sim. vida pessoal da pessoa e a gente se conecta, porque né, uma mulher nessa idade, com filhos grandes, e às vezes a gente passa pelos mesmos problemas, mesmos desafios, e aí a gente troca informação. Se identifica, né? Você Legal. quer ver quando você está com obra. Que você fica, daí você fica bem próximo, né? Que você começa a conviver todo dia. Eu tive uma cliente agora esses dias atrás aí que ela era sozinha. Eu fiquei tão dentro da casa dela que eu tinha vontade, né? Que eu falava assim, putz, a fulana tá sozinha esse final de semana, vamos chamar ela pra ir na casa da minha mãe e tal. E era desse jeito, cara. Você acaba, pega, traz uma proximidade, né? Mas eu, por exemplo, ontem quando eu fiz a reunião com o meu cliente lá de São Paulo,
Falei, gente, que delícia te ver. Eu tô com saudade de vocês, gente. Porque eu fui 2 vezes. E lá em São Paulo, quando eu vou, os clientes me buscam no aeroporto, andam comigo, né, pra almoçar lá na casa deles. Eu fui na sacra dele, conheci as crianças, né? E aí ela falou assim, eu também, que saudade de você não sei o que, sabe? Assim, Que e legal, é muito legal. É muito legal. Tudo que você constrói. Construir relações, né? Muito bom, bom demais. E tudo que é construído verdadeiramente. Sim, né? sim. Isso aí. Gente, vamos usufruir dessa mesa linda que a Fornata mandou pra gente hoje. De novo, Caio. Tamo junto. Que delícia, o cheirinho tá muito O cheiro bom. tá bom, né? Cláudia, queria te agradecer, então, de novo, por você ter aceitado o nosso convite, por você estar aqui hoje trocando ideia e acrescentando muito, né, sobre esse universo que você vive, que eu acho que pode ajudar bastante gente, bastante arquitetos por aí, que também estão querendo ingressar no online ou, né, ficar mais nessa parte. Então, acho que ajudou muito, foi muito legal. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Cláudia, e quem quiser te achar nas redes sociais, como que faz? Só escrever Cláudia Comparim, né? @ Cláudia Comparim, _arquitetura. Underline arquitetura, no Instagram, né? No Instagram, e a gente tá em todas as redes sociais que aparece, eu me cadastro. Tá certíssimo, Então, assim, certíssimo. É isso aí. A gente se encontra a gente no Pinterest, no LinkedIn, no TikTok. Tô falando, é só colocar lá, ó. Todos os Cláudia grupos, Comparim gente, Arquitetura. Yes. Ou qualquer coisa que vale, assim vai achar, Cláudia. Então tá bom, Cláudia. Brigadão. É isso? É isso? Gente, eu que agradeço vocês, agradeço muito mesmo, fiquei muito feliz Isa, quando você me falou, sabe, e eu quero contribuir muito para a nossa arquitetura, que a arquitetura não é uma ciência exata, né, ela é muito humana. E assim, a gente precisa se atentar aos detalhes e ser assim, muito atento ao outro, né, assim a gente consegue ser o melhor profissional em todas as áreas, é claro. Com Sim. certeza. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau!